Este programa está sendo produzido pela Lei de Incentivo à Cultura PROAC. Conexão Verde está no ar. Olá! Programa destinado ao meio ambiente, cultura e cidadania. Aqui falamos sobre Cubatão e a Baixada Santista. Hoje, ao meu lado, estou com Luciana Cruz, educadora ambiental, e ela veio conversar com a gente sobre as aves de Cubatão, que é algo que eu já vinha desejando há um tempo, né? A gente tem a ave símbolo da recuperação, que é o guará vermelho. Então hoje eu trouxe uma especialista, né? A Luciana Cruz, ela vai se apresentar, ela vai falar sobre aves. A gente não tem só o guará, a gente tem muita ave em Cubatão. Luciana, seja bem-vinda. Obrigado. Obrigada pelo convite. Vamos falar de um assunto maravilhoso, delicioso e interminável. Luciana, desde quando você observa aves, quando que as aves entraram na sua vida? Tá. E quem é a Luciana Cruz? Então, Luciana Cruz, quem é? Geralmente a gente se auto-apresenta com as nossas formações profissionais, né? E eu aprendi isso muito no contexto dos indígenas anciãos, porque eu sou uma mulher indígena e vivo em contexto urbano. Que a gente não tem que se prender à nossa profissão, e sim a quem somos nesse planeta. E aí eu digo que eu sou uma guardiã do manguezal. Maravilha. Sou uma ativista ambiental e sou uma pessoa que tem formação na área de turismo, né? Então eu trabalho muito com ecoturismo, tenho a paixão pelas aves e tenho formação em meio ambiente, sou técnica em meio ambiente, fui sua aluna na ETEC, e tenho essa paixão pelas aves aproximadamente nos anos 2007, 2008. Eu tive um processo um curso curto que foi feito na Marina, para formar monitores ambientais de manguezal. E a gente tinha 4 oficinas, cada uma tinha um tema diferente no aprendizado, e tinha um que era sobre aves. E aquilo me encantou. E quando eu entendi o que eram aves, e que eu entendi o que eram as aves do manguezal, eu me apaixonei por esse universo. Então, eu acho que em meados de 2007, 2008, começou essa paixão. E para trabalhar, gerar renda, né, e ter um engajamento até mesmo como voluntária de monitoramento de aves, que é um trabalho que eu faço voluntário, foi a partir de 2015. Então, desde 2015 eu tenho essa atuação profissional, mas enquanto pessoa apaixonada pela avifauna da cidade, da região, desde 2007, 2008. E você vem observando bastante ave aqui na região? Sim. Sim, tem as mais emblemáticas, tem as mais famosas, tem outras que não são tão famosas, mas são lindíssimas. Tem as que são migratórias, enfim, é um universo muito amplo. Muito amplo. Você focou nas aves do manguezal, mas você tem conhecimento das aves de Mata Atlântica, no contexto geral, mas teu foco é manguezal. Meu foco é manguezal. Eu em 2017, eu comecei a ver que era necessário eu ir procurar informação mais detalhada. Então, comecei a procurar livros de ornitologia, material mais acadêmico, né, para entender as terminologias, nomenclaturas. E aí, em 2019, eu fiz o primeiro curso, né, para monitor ambiental, voltado para avifauna, para birdwatching, que a gente chama, que foi em Bertioga. Dali em diante, fui fazendo vários outros cursos de aprimoramento, né, de reciclagem. Então, assim, é um universo amplo. A gente aprende muito sobre as aves da Mata Atlântica. Eu também atuo como condutora de trilha, levando para observar aves de Mata Atlântica, que são de aves que a gente vai encontrar em trilha. O grau de dificuldade é bem maior, né? A gente tem que ter uma atenção mais apurada, um ouvido mais atento, uma visão mais aguçada, que são aves menores. E as de manguezal, que é o universo que eu amo, foi o que eu dediquei mais a minha atenção. Então, normalmente, eu recebo turista, recebo clientes, né, que vêm observar aves, muitos são estrangeiros. Há muita procura? Olha, assim, em média, eu tenho uns 5 ou 6 atendimentos por ano de estrangeiros, tá? Geralmente é o pessoal que é brasileiro, né, ele vê o guará muito mais facilidade,
né, nas margens mesmo do rio, né? Agora, expedição com barco, 4, 5 horas, imersão de manguezal, geralmente são turistas estrangeiros. Esse ano eu fiz 3 atendimentos. Então, Indianos, norte-americanos, teve italiano, o ano passado teve dinamarquês. Então, Cubatão está na rota do birdwatching. Internacional. Não só nacional, internacional. Bacana isso, né? Bacana. É algo que eu sempre comento aqui, pessoal. O potencial turístico dessa cidade é maravilhoso. Sim. Né? Sim. Quando a gente fala de... eu comecei a vir para Cubatão mais efetivamente em 2008 e para mim a referência foi lá em Tutinga Pilões. Uhum. Mas quando a gente vai para o Manguezal e começa a ver aquela diversidade ali, aí você se apaixona de vez, né? Com certeza. Assim, eu digo que eu tenho o meu momento onde eu tive meu primeiro aprendizado sobre o que era o manguezal, o ecossistema, né? Toda a dinâmica do ecossistema, né? Mas a minha relação com o manguezal é desde 1984, porque eu não brincava com crianças na infância, eu brincava sozinha no manguezal. Então, minhas memórias afetivas, minhas memórias mais belas da minha infância foram sempre sozinha no ecossistema, brincando no manguezal. Aqui em Cubatão mesmo? Aqui em Cubatão. Eu nasci em Santos, em 79. Com 3 meses eu vim morar em Cubatão e estou aqui até hoje. Então, eu estou aqui há 46 anos. Maravilha. Então, eu sou uma santista de nascimento, mas uma cubatense de alma. E a cidade traz muita coisa, né? Quando a gente fala em questão de natureza. Sim. E preservação, e hoje virou até o carro-chefe de propaganda. Acho que hoje, o pessoal, antes de falar da indústria de Cubatão, a gente fala da natureza de Cubatão. Né? Uhum. E acho que tem que ser falado justamente porque é uma forma da gente preservar os ecossistemas. Né? Sim. Você tem visto uma procura no contexto geral, não somente de turistas, mas do poder público, empresas pensando em alguma coisa aqui, em melhoria ou não tanto assim? Olha, eu analisando, eu tenho uma visão bastante crítica no sentido de apurada, eu percebo que as pessoas estão aproveitando esse momento em que o manguezal, né, o meio ambiente de Cubatão está muito em voga, para tentar, não sei se é fazer um marketing em cima da temática, mas eu não vejo tanto essa questão desse engajamento intensivo. Mas acho que parte de nós, cidadãos, né, consumidores de marcas, cidadãos que estão no município, né, ter essa voz ativa e exigir esse envolvimento. Porque é através da mobilização popular que, né, tanto o setor público como privado, ele começa a se mobilizar de acordo com o que a gente pressiona. Então, uma das grandes demandas que eu debato e eu converso com as pessoas gente, chamar o turismo para Cubatão é maravilhoso. Só que chamar o turismo para Cubatão por causa do meio ambiente, lindo, mas para isso a gente precisa conservar e preservar o meio ambiente, que está sendo tanto tema de chamar esses turistas. Então, acho que isso é importante. E no momento da queima de fogos na virada do ano, ter essa visão consciente de que os pontos de queima de fogos, que é um momento lindíssimo, um momento de celebração, eles serem feitos com respeito ambiental. É algo que vem sendo discutido, isso é importante a gente até pontuar, a gente tinha até conversado sobre isso anteriormente, porque hoje existem fogos de baixo ruído, fogos que não emitem ruído e só fazem a iluminação. Sim. E tem muitas pessoas que questionam justamente essa questão dos fogos, que são lindos, maravilhosos, e que todo mundo vem atraído por causa disso. Prestigiar, né? Prestigiar, mas a gente tem que entender que incomoda. Incomoda as aves, incomoda os animais, os cães, os gatos, incomodam as pessoas que têm o espectro autista. Sim. Incomoda demais. Então, são algumas coisas que a gente tem que revisar e vir junto ao poder público, que geralmente é o poder público associado a alguma empresa que acaba soltando os fogos e às vezes no local adequado. Sim. Não é? Você vai incomodar o Guará, ou seja lá quem for. Então, meus amigos, prestem atenção nisso. Sim, é importante. É importante porque não só, né, pessoal que é neurodivergente, mas tem a questão dos idosos, a questão da avifauna. Gente, é crime ambiental prejudicar o período de reprodução das aves.
E agora E a gente é está época, no período de reprodução delas. Nós Entre vamos falar sobre setembro isso. e janeiro é o principal período, entendeu? Então, assim, é uma lei federal, Lei 9.605, Lei de Crimes Ambientais. Então, a gente precisa ter essa visão. O espetáculo dos fogos, das luzes, é maravilhoso, mas tem que ser feito de forma coerente e consciente. Tá certo, tá certo. A Luciana, ela trouxe uns equipamentos aqui pra gente. Ela vai dar uma pincelada nesses equipamentos aqui, porque pra gente observar a ave, eu preciso daquelas máquinas enormes? Não. Não. Então, vamos lá, Luciana. Então, eu trouxe alguns binóculos, a gente aprende nos cursos, né, de observação de aves, tanto o curso para simpatizante ou curso profissionalizante, né, a gente vai entendendo quais são as diferenças. Os binóculos, geralmente eles vão ter lentes diferenciadas, umas que são de longo alcance, outras são de médio alcance. Eu trouxe alguns modelos para o pessoal ver, que essa aqui é mais levinha, dá para levar no bolso. Essa daqui é a que eu faço quando eu saio no manguezal. Qual o custo disso aí, mais ou menos? Esse tipo de binóculos tá na faixa de uns 300, 400 reais. Esse daqui. Esses e ele não é top de linha, tá? Porque eu não trouxe nada caríssimo. Pequenininho aqui. Esses aí uns 250. Tem um monóculo, tem pessoas que não se adaptam com duas lentes. Sim, fecha o olho, e acabam achando isso aqui mais interessante. Então, assim, para observar aves é muito democrático. Às vezes a gente se prende a uma marca, a um padrão, e não é. Às vezes para uma pessoa aquilo ali tá perfeito, às vezes para você não tá. Então você tem que encontrar o que mais se adequa ao seu contexto. Então eu trouxe um monóculo, trouxe o binóculos pequeno, levinho, trouxe esse de longo alcance, porque eu saio para o manguezal, saio de lancha, tem que ver aves com muita distância, né, para poder eu perceber onde que está a ave, pedir para o barqueiro parar o barco, a lancha, para eu mostrar para o cliente onde que está a determinada ave. Então eu prefiro esse daqui, apesar de ser mais pesado. Tá. E esse daqui, ele é o mais fraquinho de todos, mas ele é o meu xodó. Por quê? Esse foi meu primeiro binóculos. Então tem uma questão emocional. Tem. Foi no fim dos anos 90, eu ganhei ele no Cotia-Pará, que tinha o espaço de educação ambiental. E foi a minha primeira experiência observando aves com um binóculo. Foi de presente. Eles tinham uma certa quantidade para distribuir para quem era. Eles percebiam que era um simpatizante. E aí foi meu primeiro binóculos. Ele, assim, o grau de lente dele é bem fraquinho, mas ele tem tanto valor simbólico que até hoje eu tenho ele, e quando eu vejo uma criança eu dou na mão, porque a criança começa a se apaixonar por aves. Deixa eu falar, manutenção deles, cuidados, tem que ter, né? Sim. Sempre. Tem que ter, porque... Até porque você vai para o manguezal, água salobra, essas coisas. Né? Sempre que eu vou para uma atividade, eu faço a limpeza. Geralmente, ou eu uso haste flexível, né, com algodão na ponta, ou eu pego aqueles pincéis que a gente compra para fazer pintura escolar, eu compro e tiro a poeira, depois eu passo um algodão para poder deixar mais nítido. Tem pessoas que preferem levar em lojas especializadas para fazer a manutenção. E a grande dica, saiu para passarinhar, que é uma expressão que a gente usa, sair para passarinhar. Antigamente, essa expressão, há 30, 40 anos atrás, tinha um outro significado. Hoje em dia, não. Sair para passarinhar é curtir a observação de aves. Então, as pessoas costumam deixar o binóculos em qualquer lugar e está batendo sol. E aí, o vidro começa o quê? A esquentar e lá dentro começa a ficar úmido. Aí começa a estragar o binóculos. Então, você tem que guardar dentro da mochila. Sempre deixa dentro da mochila. Só tenha ele fora na hora de usar. Porque se você deixar tomando sol, ele vai suar por dentro e vai começar a dar fungos e vai começar a sujar a lente por dentro. É isso que dificulta ter o binóculos com boas condições de uso. Ótimo. Pessoal, primeiro bloco voou, mas a gente vai voltar logo para passarinhar mais um pouco aqui com a Luciana Cruz. Luciana Cruz, educadora ambiental, hoje está falando das aves de Cubatão. Segundo bloco, a gente tem muita coisa aí para conversar. Obrigado.
Voltamos, segundo bloco aqui com a Luciana Cruz. A gente tinha parado no momento onde a Luciana estava falando justamente dos equipamentos, que né, a gente falou que não há necessidade de ter um equipamento do outro mundo. Hoje acho que o celular a gente consegue tirar uma foto. Sim. Tá certo que eu não vou buscar o tucano comendo a frutinha do açaí com o celular, mas eu consigo fazer uma observação, um registro, sim, né, e começar a conhecer, né, a diversidade, os grupos, porque é enorme, né? Quando a gente fala de ave, sim, é enorme. Vou deixar contigo aí. Você trouxe uns guias, eu quero que você fale um pouquinho sobre o Guará, né? Então, sim. Luciana, o bloco é todo seu. Então, essa parte do binóculos, eu acho que é a parte mais, como é que eu posso dizer, mais que facilita a observação. A câmera fotográfica é para quem gosta de um registro, gosta de uma foto bonita, né? Ou por trabalho, ou pelo próprio prazer da fotografia. E observar aves a olho nu, que é o momento onde você mais se envolve com a natureza. Porque às vezes a gente fica tão preso aos equipamentos que a gente não curte o momento da observação de aves. Então, observar aves a olho nu também é incrível. Então, a gente tem que começar a treinar essa habilidade e essa simplicidade de perceber as aves. Depois a gente começa a se aventurar em equipamentos. Eu acho que a sugestão é essa. Começa, gosta. Né? Depois investe. Depois investe. Né? Depois investe, assim, aos poucos, conversando com o pessoal que pratica observação. Cada um vai falar de uma marca boa, com um custo-benefício, né? Não precisa ser marcas caríssimas, não. Então, acho que a dica é essa. E aí eu vou falar de uma coisa importante que as pessoas me perguntam, né? Luciana, o que está acontecendo que tanto se fala de manguezal agora? De uns 3, 4 anos para cá. E aí, de vez em quando, em algumas rodas de conversa, a gente fala, parece que o manguezal virou modinha. E não é que ele virou modinha, é que nós estamos na década da cultura oceânica. Então, a ONU, a Organização das Nações Unidas, ela estabeleceu, né, que entre 2021 e até 2030, a gente está na década onde sempre vai se falar desse tema, né, da importância do oceano, dos ambientes costeiros, e tudo que está associado ao ambiente costeiro. E o manguezal faz parte disso. Porque o manguezal, sempre falo nas aulas que eu dou para as crianças, para os adultos, o manguezal é a mãe do oceano. Então eu falo dessa forma poética. Por isso que se tanto fala de manguezal agora. Então as políticas públicas em relação às construções, a preservação, o reflorestamento, tudo que está relacionado ao manguezal, beneficiar as aves do manguezal e também vão beneficiar os oceanos. Então acho que é uma coisa importante o pessoal se interessar, se engajar, não achar que é modinha, é uma meta estabelecida mundialmente, onde está se fomentando a importância do manguezal no mundo todo, onde existem manguezais, né? Que ele fica sempre entre o Trópico de Câncer e de Capricórnio, linha do Equador. É justamente nessas regiões onde a gente vai encontrar manguezal em todo o globo terrestre. Então tem esse porquê de se tanto falar agora em manguezal, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre as aves limícolas, e aí eu finalizo com o guará, que é a nossa ave símbolo, né? Sim. As aves limícolas, elas têm esse nome porque são aves que dependem da lama para poder encontrar o seu alimento. Então, quando fala limícola, está justamente relacionado à lama. E aí o pessoal pensa que a ave limícola só tem no manguezal. Não é isso. Ela é espalhada em todos os continentes. E onde tenha brejos, lugares alagados, você tem a possibilidade de encontrar aves limícolas. Por estarmos no manguezal de Cubatão e ele ser esse grande abrigo, né, de ave e fauna, a gente também tem a presença das aves limícolas, tanto locais como migratórias. Então a gente tem aves que viajam 3 dias consecutivos, sem parada, para chegar no Brasil e repousar nos nossos pontos de repouso, e inclusive o manguezal de Cubatão. Algumas mais conhecidas que o pessoal, o público leigo conhece, eu já vi. Por exemplo, na praia a gente encontra a ave limícola. Encontra. Mas, por exemplo, na praia o pessoal vai encontrar muitos maçaricos,
e muitas batuíras. Aquelas pequenininhas que correm rapidinho. Do tamanho de um pardal, ou do tamanho de uma rolinha, que a gente sempre vai pegando tamanhos parecidos. Sim. Então essas são as batuíras. E são migratórias também. São migratórias. E os maçaricos, eles têm de pequeno porte e médio porte, geralmente de 11 centímetros até 27 centímetros, vai variando. Os maçaricos são aqueles que já têm uma pata mais alongada, pernas bem compridas, né? E uma habilidade muito, né, para poder andar rápido. Tem uns bicos diferentes. Tem vários tipos de bico. O meu xodó é o maçarico do bico virado, porque a primeira vez que eu vi, ele estava muito próximo, eu estava remando, fazendo um monitoramento de aves. E ele tava muito lindo ali, e eu falei, gente, que coisa mais linda isso. Viajou 3 dias. E às vezes a gente, para fazer uma trilha de 2 horas, tá com preguiça. E aí quando eu olho uma ave dessa, que viajou 3 dias, pegando correntes de ar. Ele vem da onde? Eles vêm do hemisfério norte. E aí pode ser do Canadá ou dos Estados Unidos. Pegam correntes de ar e vêm viajando até chegar no hemisfério sul. Se espalham por todo o Brasil e o nosso manguezal de Cubatão também acolhe eles. Então é importante a gente preservar e falar do manguezal, não é modinha, não. Não é modinha. É extremamente necessário. Sim. É uma década que está chamando atenção para a questão da cultura oceânica, isso é importante. E o manguezal faz parte disso, né? Sim. O pessoal adora falar do manguezal, agora como carbono azul, uma área importante de retenção de carbono, mas a gente tem que entender que existe uma diversidade enorme ali de seres. Sim. Né? Que desde tanto aquáticos como também da parte de avifauna. Né? Desde as plantas, quanto caranguejos, peixes e assim vai. Molusco, tudo. Agora, a ave é o que chama atenção. E também eu vou citar uma questão que é importante, que tanto tem falado, né, até por causa da COP30, sobre as ODS, né, que é Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. E o manguezal ele está dentro de uma ODS, que é justamente a ODS 14, que é Vida na Água. Então, tudo que está relacionado com a água, e principalmente com tudo que vai para o oceano, e o manguezal tem essa questão com o oceano, também está dentro da ODS 14. Então, está dentro de várias coisas que estão sendo citadas e fomentadas no mundo inteiro. E a gente tem que preservar, o Cubatão tem que ser referência nisso. Sim. A gente tem hoje a Cubatão, que é a questão da indústria e tudo mais, a questão de urbana também, Sim. porque é uma região que não para de crescer. Hoje, quando a gente fala de Cubatão, a gente tem os nossos vizinhos, Santo São Vicente, aí Praia Grande, e que também o manguezal acaba se conectando, né? Sim. Eu tenho conversado com o pessoal muito do litoral sul, e eles falam, pô, os guarás apareceram primeiro em Cubatão, né? Então aqui os guarás, mas olha, já tem lá em Itaém, tem em Peruíbe, Sim. tá? Sim. Aí eles falam assim, aqui também tem. Eu falo para os colegas que são monitores ambientais de lá, né? Do Parque Estadual da Restinga e o núcleo de lá, né? Do Parque Estadual da Serra do Mar, mas tem um núcleo que é a parte de Bertioga. Então eu tenho uma amizade com muita gente de Bertioga e era muito lindo. Eles falaram, Lu, eu vi 3 guarás. Eu falei assim, gente, calma que eles vão chegar aí. E conforme os anos foram passando, eles começaram a ir para lá e começaram a se reproduzir lá. E aí eu falo que o manguezal de Cubatão, ele está exportando guará para todo o litoral do estado de São Paulo. E isso é muito bom. Sim. Porque são vários lugares onde eles estão conseguindo o que agora? Nidificar, ter o seu período de reprodução e já se estabelecer por lá mesmo. A nidificação para o público leigo, o que significa? É quando eles escolhem, no período de reprodução, o grupo, o bando, escolhe um ponto específico para poder fazer o seu ninhal. Então a gente fala que nidificar é criar o ninhal daquela espécie por aquele período. E aí tem a diferença de local onde é dormitório de aves. Por exemplo, a Ilha Pompeba, de frente ao Casqueiro, ele é um lugar onde ele é dormitório de garça branca. Eu já contei mais de 140 garças brancas indo dormir ali. Então ali é um dormitório, é uma outra expressão. E nidificar é onde estabelece o ninhal. E aí, esse ano, né, de 4 anos para cá, o guará vermelho ele tem escolhido em frente à Ilha Caraguatá.
Ele ficava em áreas de manguezal de Cubatão mais abrigadas. De 4 anos para cá, eles estão fazendo de frente o bairro. Estão muito próximos do Elas não casqueiro. se espalharam, fizeram linhais em diversos pontos, ou um ponto específico? É um só? ponto específico. Ai, que barato. Tanto pelo que eu observo, tanto quanto pela literatura do que eu leio, né, dos profissionais de ornitologia, que desde a década de 90 fazem esses registros e até livros voltados para a questão do guará. Ele, há quantos anos está mais ou menos ali na Ilha Caraguatá? Uns 4 anos. E com esse ano agora, que foi estabelecido o ninhal de novo lá, eu conto como 4º ano. Então, antes ele fazia lá para dentro. Mas lá para dentro. Ali depois da Vila dos Pescadores, ali Isso. aquele manguezal. Que não é tão urbano. É. Que não tem tanta interferência urbana. Então era mais para aquele lado. É um lugar bonito ali de se conhecer, viu, gente? Sim. Eu vejo muita coisa ali. Aliás, ali a gente encontrou aquela árvore exótica lá que o pessoal tem falado bastante. Qual? É uma Soneratia apetara, eles chamam de mangue-maçã. Que é uma árvore que ocorre na Indonésia. Tem ali nesse manguezal. Eles até Naquele trecho. Eles até comentam que isso provavelmente veio de navio. Espero que fique por ali. Provavelmente. Fundação Florestal tá fazendo um trabalho ali com essas aves, com essas árvores. Vamos finalizar aqui falando do guará? Já Sim, que a gente, né? com certeza. Eu conheço um... Eu já quero aproveitar que você faz do guará Sim. e faça suas considerações. Tá bom. Convidando o público para conhecer seu trabalho. Tá, ok. Tá bom? Tem um conhecido que ele também mora em Bertioga, ele chama-se Marcelo Buckerman. E ele é filho de um grande... a gente fala que é um cientista, né? É um grande ecologista, que era o seu Carlos Werner Buckerman, que é da área de biologia. Deve ter visto isso, muito nome científico, né? Buckermani, né? Essa expressão. E ele contou para mim, eu falei, Marcelo, me conta como é que foi a história de seu pai fazer o registro do retorno do guará em Cubatão. E ele, mas eu não sei onde é que está o texto. Eu falei, não, querido, faça do modo indígena, através da tradição oral. Fale do seu jeito. O que você lembra do seu pai fazendo? E aí uma vez ele me mandou um áudio muito bonito. E aí eu vou reproduzir para você com as minhas palavras. Ele disse que percebeu o pai bastante animado e ansioso, né? E ele perguntou o que era o motivo e ele falou, o guará, uma ave vermelha, está voltando para Cubatão. E aí foi perguntado, né, como que isso aconteceu? Um funcionário da antiga Uzi Minas, que ainda tinha outro nome de Cozipa, ele no horário de intervalo, ele começou a perceber aves vermelhas no manguezal ali de frente. E ele ficou curioso. E aí ele começou a fazer fotos, que era da época antiga, que a foto vinha impressa no papel. E aí ele falou, preciso saber o que está acontecendo. E aí ele foi no Zoo de São Paulo, que era onde o seu Carlos Buckerman trabalhava, falou, quero falar com alguém do setor de aves, que eu quero mostrar o que está acontecendo em Cubatão. E aí mostrou a ave. E aí o seu Carlos, né, Werner Buckerman, viu e falou, meu Deus, é o guará vermelho. E aí ele começou a vir para Cubatão para poder conseguir fazer esse registro. Conforme ele conseguiu ver presencialmente, ele fez uma nota numa revista científica de ornitologia, notificando, né, e atualizando a comunidade científica de que o guará vermelho, né, ele estava retornando ao município de Cubatão. Então, daquele momento em diante, começou todo um movimento, né, de biólogos que iam fazer mestrado, doutorado, né, na parte de aves, começaram a vir fazer suas pesquisas. E, juntamente com isso, foi percebido que as aves, né, o guará vermelho estava retornando para o município, principalmente porque estava melhorando a qualidade do solo, que produz o alimento, o pH da água estava melhorando, porque justamente a gente estava na época que estava começando a colocar todos os filtros nas indústrias, por causa dos grandes desastres da década de 80. Então já estava começando. 80, né? Exatamente. Então começou-se a perceber a melhora na qualidade do solo, da água, e a melhora do ecossistema fazer com que o ambiente se tornasse propício para o guará vermelho retornar, porque ali ele depende 100% da alimentação. Então foi por esse motivo que na década de 90 foi feito todo esse estudo e foi estabelecido, né, foi percebido que estava se recuperando o ecossistema, estava apto, porque o guará é um bioindicador da qualidade do local, né? E aí foi quando a ONU criou esse reconhecimento de que Cubatão é uma cidade ambientalmente recuperada. E daí em diante,
é que veio justamente essa questão. O Guará Vermelho mostrou isso pra gente. Então, assim, ele foi o nosso indicador ambiental de que nosso meio ambiente, do nosso ecossistema estava voltando à sua qualidade, né? E aí foi quando a ave começou a se tornar o quê? O símbolo da cidade. Tem várias cidades que amam observação de aves e fazem campanhas, campanhas tanto em escolas, como online, como em rede social, para escolher a ave símbolo do município. E aí cada um escolhe um motivo. E Cubatão, o próprio Guará escolheu ser nosso símbolo. Então a gente tem essa diferença, né? De que é uma ave lindíssima, é uma ave que está se espalhando por todo o nosso litoral e que a nossa cidade está contribuindo para isso. Maravilha. Então, assim, tem essa questão técnica, tem a questão social, tem a questão da importância das leis, quando começaram a serem criadas as leis, né, depois dos grandes desastres da década de 80, né, que o Brasil ficou mais forte para falar de leis, criar leis, né, de defesa ambiental. Então, a soma de tudo isso contribuiu para que a ave retornasse, a gente tivesse um ecossistema voltando a se equilibrar, se harmonizar, a voltar a ser produtivo, né? Então, é uma cadeia onde várias grandes peças vão se encaixando e trazendo esse cenário que a gente tem hoje. Tem muito a fazer, sim, muito. Mas o que já acontece desde a década de 90 para cá, já é para a gente olhar para o manguezal e falar, nossa, que lindo, que beleza. E a gente, eu sempre falo isso, e aí posso fazer a consideração final? Pode. Para a gente amar algo, a gente tem que conhecer. Para a gente amar algo e defender algo, a gente tem que se envolver e conhecer. Então eu convido todos para que venham conhecer o manguezal, procurem instituições que falam sobre o manguezal, ou ONGs, ou escolas, eventos, né? No mês de setembro, no Casqueira, a gente faz o evento, né? Que é o Festival Mangue Arte e Cultura, que o ano passado ainda era na Vila Nova. Então, vá nos eventos, converse, tire dúvidas, vá nas escolas, perguntem para as professoras, vocês falam do manguezal na aula de meio ambiente? Fomentem isso, né? Quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente entende a importância, a gente quer proteger, a gente quer defender. E aí eu digo que a minha vida sempre foi no manguezal, só que foi um construir gradativo. Primeiro o amor da infância, depois o carinho da adolescência, o entendimento da fase adulta. Quando eu comecei a entender de meio ambiente, de natureza, de estudo, de tudo, e hoje eu sou uma ativista dessa causa. E aí eu falo que eu me junto a grandes nomes. Yara Novelli Schaefer foi a gente fala que é a grande mãe do manguezal brasileiro. Praticamente todos os artigos científicos do manguezal do Brasil têm a mão dela. É referência. É referência científica, né? E aí a gente tem um movimento, que aí eu falo pra galera, né, que tem a minha idade, dos 40, vai lembrar do movimento Mangue Beat, do Chico Science, com letras incríveis de crítica social, de inteligência, de cultura, poesia, sonoridade. Isso é manguezal, gente. Manguezal é arte, é música, é cultura, é ancestralidade, é ciência, é natureza, é tudo isso. Então eu sempre falo isso. A gente tem literatura. Professores, chamem os alunos para ler Josué de Castro, que ele fala, tem um livro chamado Homens e Caranguejos. É um livro lindo, é um livro maravilhoso. Aulas de literatura dá para explorar super bem. Então, são várias coisas que dá para a gente trabalhar nessa interdisciplinaridade que é o meio ambiente e fazer com que todos consigam se envolver com o manguezal, só que em aspectos diferentes. Então, é isso que eu quero falar para vocês. Procurem, se informem. Quanto mais vocês se informarem, mais vocês vão amar isso, vão amar esse mundo, esse universo, esse ecossistema, e vocês vão se juntar a nós nessa defesa dessa causa ambiental. Eu defendo várias causas, mas essa é a minha principal. Luciana, obrigado. Nada. Obrigado pela sua participação. Obrigado mesmo. Gente, é isso. Conhecer para preservar. Sim. Conexão Verde fica por aqui. Obrigado.